Então, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui hoje para o terceiro encontro, para a gente conversar sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, escrito pelo Paulo, conversado pelo Paulo Freire e o Antônio Faundes. Então, hoje, a gente vai se propor a fazer uma discussão que, inicialmente, ela tem relação com o termo política, mas, na verdade, eles falam de vários pontos, né, nesse trecho que a gente se dispôs a ler, começando pelo sonho possível, né? Depois eles vão passar pelo papel agora me fugiu a palavra, do intelectual, vão falar sobre cultura, sobre a cultura que é, agora não é cultura local, mas a cultura da sociedade. E, bom, eu não vou achar agora, então vamos começar pela primeira parte, para não me perder também na discussão. Então, aqui nesse livrinho aqui, nesse exemplar, no livro a gente começou a leitura para esse encontro de hoje na página 104. E já ali na página 104 eles trazem essa questão do sonho, né? E esse conceito de que o sonho ele só é possível ao mesmo tempo que ele também é planejado para não ser uma coisa inalcançável, utópica, né? Então, também é importante a gente refletir sobre isso dentro da escola, né? Claro que não nesse sentido tão abrangente que eles propuseram, mas quantas vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes dentro da escola que acabam se tornando inalcançáveis, né? Porque a gente ou não tem o espaço, ou não tem o recurso, ou não tem a equipe para aquilo. Então, que a gente passe a olhar para o nosso local de trabalho, para as crianças que estão com a gente, e comece a pensar e planejar mudanças, que aí eu gosto de usar o termo micro-revoluções, que são possíveis dentro daquele espaço e dentro daquele grupo. Né? Porque assim a gente tem mais, eu acho que é mais fácil quando a gente começa por pequenas mudanças e consegue atingir elas, porque isso nos impulsiona a tentar outras mudanças e outras perspectivas. Agora, se a gente começa numa ideia e de cara ela já não dá certo, a gente tende a se frustrar e se estagnar também. Não sei como é que ficou para vocês essa questão do sonho, né? Eu também marquei essa parte e logo também ali embaixo, né, que ele fala aí da construção do futuro no presente, né, uma das tarefas primordiais dos partidos populares, mas não populistas, é inventar caminhos no sentido de, ao mesmo tempo que desvelem os mecanismos de funcionamento da sociedade opressora a ser transformada, falem as classes trabalhadoras do seu sonho ou de aspectos centrais dele. E é bem isso, de que a gente tem que visualizar algo que pode ser diferente, mas também tendo noção de que a gente tem que planejar, né, no atual. E nessa parte eu anotei assim, a questão da instrumentalização da classe trabalhadora, que também logo abaixo aquilo que o Mano Brown falou no discurso do PT, que eu não lembro agora se foi depois que o Bolsonaro ganhou ou foi antes, né, no período da eleição ainda, estava falando assim, que o PT tinha se distanciado da classe trabalhadora, né, enfim, de que nele ele falou de que esse capítulo não, né, que não é capítulo, mas é essa parte que a gente pegou, leu para o encontro de hoje, ela fala de política como um todo, né, hora ou outra eles falam sobre pedagogia, sobre escola, mas falam mais um geral, né, de político, assim, sociedade. Eu acho que daqui a pouco é uma coisa que eu, enquanto eu estava lendo, eu achei bem interessante, ao mesmo tempo que daqui a pouco ser uma pessoa que está mais focada, digamos, na questão pedagógica pontual, acha de pai, mas né, eu estou aqui para saber o que ele acha sobre escola. E não, ele está falando de sociedade. Ele não, os dois estão falando sobre sociedade, né? E a pedagogia da pergunta, né? Que é o nome do livro, né? A pedagogia como um ambiente pedagógico, né? Não só a escola. Eu acho que eu achei interessante, mas eu entendo que daqui a pouco uma outra pessoa pode achar bem ruim nesse sentido, né? Essa abordagem. Mas, como a gente sempre diz, é que não tem como a gente dissociar a educação da política, porque, na verdade, tudo é política, né? Mas aí o nosso processo é justamente esse
que a gente se propõe, né? Faço uma reflexão sobre um termo, sobre uma abordagem e procuro trazer ela para dentro do nosso contexto. Como, por exemplo, na página 107. É quando, na última parte que o Antônio começa a falar, ele diz o seguinte: uma coisa é a ideia que dirige a nossa ação, outra coisa é o resultado da nossa ação. E nem sempre a ideia coincide com o resultado. No fundo, o resultado não é senão uma expressão da ideia junto à ação humana. O resultado mostra concretamente que não é necessariamente o resultado da ideia, ou seja, o resultado da ideia absoluta. Ficou um pouco complexo ler toda essa parte, né, que foi uma reflexão até filosófica, mas o que eu quero trazer nesse ponto, né? Isso tem a ver com o planejamento, né, que a gente faz na escola. E muitas vezes a gente faz um planejamento pensando no macro, né, na extensão de um projeto como todo, por exemplo. E por vezes a gente tem uma ideia de um percurso, eu vou fazer essas propostas, as crianças vão fazer, a gente acha, né? Eles vão fazer tal coisa, esse aqui vai ser mais difícil, e geralmente a gente se surpreende. E aí, ultimamente, eu tenho visto bastante, já faz tempo, mas agora eu acho que está ganhando um destaque maior a questão do planejamento de contexto, né? Que é quando a gente justamente foca numa ideia, por exemplo, do espaço da sala de aula, né? Eu vou criar um canto disso, canto daquilo, e a gente faz esses planejamentos dentro do planejamento. Porque a gente, enquanto escola, né, inclusive no livro Diário de Acolhimento na Escola da Infância, ele traz isso, né? De que quando a gente faz o planejamento, a gente não pode falar só na atividade com A maiúscula, né? O planejamento ele envolve o dia todo que a criança vai passar dentro da escola e não só aquele momento dirigido da hora atividade. E nessa mesma parte que tu falou, Lady, eu anotei também, né, de que a ideia não necessariamente resulta numa ação coerente. E eu achei legal bem isso, de que eu não tinha né, prestado atenção, mas é exatamente o planejamento que a gente faz, né? E outro paralelo que dá para fazer é que a hora que o Paulo e o Antônio estão falando dos intelectuais, né, que às vezes se colocam acima da classe trabalhadora, enfim, de que, né, ali na 106, no final da página coloca, né, no fundo ele deve expor-se à marcante capacidade imaginativa das massas, com que se ajudará a desenvolver a sua, enfim, a questão dos intelectuais e da classe trabalhadora que juntos vão formando ações políticas. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo na questão do professor e dos estudantes, né, ou das crianças, enfim, de que às vezes a gente, enquanto professor, se coloca, tipo, eu sei, eu detenho conhecimento, eu vou fazer atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nessa ordem, para que depois eles cheguem no resultado pronto que eu já pré-estabeleci. E daqui a pouco o nosso papel enquanto professor não é ficar ditando o que as crianças têm que fazer. É sim isso, por exemplo, planejar um espaço para que as crianças possam interagir de forma mais espontânea com isso aí, né? E daí seria a gente se utilizar da capacidade intelectual que a gente tem enquanto professor e devolver para as crianças coisas que elas poderiam interagir. Enquanto eu estava pensando na questão de planejamento de contexto, eu pensei assim, hoje eu comecei a trabalhar sobre a questão do relógio e tal, com as crianças. E daí eu fiz uma folha, assim, recortei semicírculo, círculo, para mostrar que é meia hora, 1 hora, 15 minutos e tal. Daqui a pouco, né, eu hoje fiz mais diretivo, né, eu mostrei para eles, disse, e daqui a pouco, né, nos próximos dias, seria mais interessante eu deixar um relógio e deixar peças para que eles possam ir montando o tempo, né, tipo, então, eu me utilizei do conhecimento que eu tenho, mas eu planejei um espaço para que eles pudessem interagir por eles mesmos, né? Que é o que o Paulo e o Antônio colocam, assim, a classe intelectual deveria dialogar com a classe trabalhadora, né? E a intelectual também pode ser trabalhadora, enfim, né? Mas ele coloca como, né, distantes não, mas como duas categorias separadas. Mas quanto mais, se a gente realmente quiser ter uma revolução, que eles colocam, a classe trabalhadora e a intelectual tem que convergir e dialogar para a gente, se a gente quer uma educação, né, mais voltando para a escola libertadora, revolucionária, eu acho que a gente tem que fazer esse mesmo processo. A gente, enquanto intelectuais,
né, descer simbolicamente e fisicamente ao nível das crianças e conversar de uma forma aberta com elas, né, para que a gente possa junto construir o conhecimento e não só colocar como algo dado de cima para baixo que não vai fazer sentido para elas. Eu acho bem interessante isso, né, esses paralelos que a gente consegue fazer, que conversam com a escola e com a sociedade como um todo, assim. Eu me surpreendi e eu achei bem legal essa parte de que no primeiro encontro era assim, né, o Antônio falava 2 frases, 2, 3 linhas, e o Paulo falava 2 páginas. Aí, não sei o que, e agora não, sim, o Antônio se coloca, né? Eu achei muito interessante, ao mesmo tempo que eu fui procurar por Antônio Founders no Google, e não achei fotos dele, sabe? Eu achava fotos atuais de pessoas, né, com esse mesmo nome. Quando eu fiquei né, quem sabe procure em outro lugar no YouTube, mas de ver o rosto dessa pessoa, porque, né, nessa edição até não tem a do Paulo, mas tem várias outras edições em que tem o rosto do Paulo Freire ali, e é uma conversa de igual para igual, né? No início eles estavam mais, o Paulo falava, mas agora tu vai ver, o Antônio tem muita coisa a trazer. Eu acho que a gente saber um pouquinho da história dessa pessoa também é interessante. Outra questão, depois adiantando um pouquinho a discussão, que começa ali na página 108. Na verdade, não começa ali, né? Ele já vem trazendo essa discussão que a gente até comentou isso no encontro passado, né? Eles falam, acho que é o Antônio, ali naquela primeira parte, bem no meio, ele fala: e não pode haver 2 sonhos, um do povo e outro do intelectual. Né? E isso a gente trouxe, e depois vai ser comentado de novo ao longo dessa leitura, né, de que alguns partidos eles sonhavam com o povo, e aí, quando são eleitos, eles sonham para o povo e não com o povo, né, com as massas, né? E isso acaba criando esse distanciamento, né, que a gente até comentou, por exemplo, porque que pessoas que se beneficiaram de programas do governo de esquerda são contra aquele mesmo governo, porque elas só fizeram uso do sonho, elas não sonharam junto, não foi uma construção, né? E eu faço um paralelo disso também com a escola, né? Porque eu até sempre brinco, né? Ah, vamos trabalhar com projetos. Aí a professora não sabe, ou o professor, o que que eu vou trabalhar com projeto? Aí tá na rua com as crianças, passa uma borboleta e alguém grita: ai, uma borboleta! Aí a professora, projeto metamorfose. Né? Só que esse é um desejo do professor de contemplar uma cobrança, que muitas vezes é isso, né? Ah, eu tenho que trabalhar com projeto, e não é um interesse de fato coletivo, né? Então é frustrante, né? E no final dessa página da 108, eles falam, né, da gente, do sonho ser pensado já pelo negativo, que acho que tem a ver com a expectativa, né? Da gente começar já pensando, aí eu já tenho que prever as coisas que não vão dar certo para que elas deem certo. Porque se eu começar com grandes expectativas, a chance de se frustrar e de acabar desistindo das coisas é maior, né? Então, e aí na 109 traz uma citação que eu quero retomar, que é uma fala do Paulo. No segundo parágrafo, ele fala: no fundo, numa primeira aproximação, o nosso sonho é o de criar uma sociedade em que uma minoria não explore as maiorias. Criar uma sociedade em que, por exemplo, perguntar seja um ato comum e diário. E aí eu acho que, como a gente está lendo esse livro, é importante a gente se questionar qual é o nosso entendimento de pergunta, né? Porque, para mim, perguntar já é produzir conhecimento. Porque no momento que tu está perguntando, tu já está se questionando e tu já tem uma hipótese. Porque para formular a própria pergunta, é necessário esse movimento, né? E nas falas anteriores, eles falam que a escola, muitas vezes, ela burocratiza o ato de perguntar, né? Tem a hora de perguntar, tem o jeito de perguntar, tem a pergunta que pode ou não ser feita. Então, acho que como a gente está lendo um livro que carrega esse título, também é tipo, aí, como perguntar, o que perguntar, como legitimar as perguntas que as crianças, os alunos fazem, né, os educandos. Acho que todos esses processos também são necessários para a gente. Eu até queria ver, acho que alguém falou no chat uma coisa que era importante, eu vou ler. Na verdade, o Iago falou 2 coisas, como uma já passou, eu vou ler a segunda, tá, Iago?
Acredito que essa atitude de escuta e de diálogo das professoras com as crianças remete ao conceito de criança que elas têm. Paulo Freire afirma a qualidade de sujeito dos educandos, assim como as pedagogias das infâncias contemporâneas, como a de Régio, Emília, potencializam ainda mais a potencializam ainda mais a compreensão sobre o conceito de criança. E isso é muito significativo para nós. E foi bom tu citar, Iago, Régio, porque, inclusive, outros livros, até depois eu posso tentar procurar para mostrar para vocês, eles também, o Malaguzzi lá no início, né, porque, na verdade, a abordagem Régio segue, mesmo sem Malaguzzi, mas enquanto o Malaguzzi era vivo, ele muitas vezes fez referência à teoria do Paulo Freire. Isso é uma coisa que é importante para nós, enquanto brasileiros, né? Que é de que, inclusive, tem uma fala que eu não sei de quem é, de que Paulo Freire não se formou em Harvard, mas Harvard se forma estudando Paulo Freire. Então, é importante também a gente valorizar a nossa cultura, a nossa produção e contribuição para a educação. Né? Sobre essa questão que a Leite falou do Paulo Freire, no domingo eu estava vendo um documentário acho que era do Brasil 247, acho que é, enfim, sobre o Paulo Freire. Daí tinha uma coisa assim de que o Pedagogia do Oprimido, que é o livro mais conhecido dele, ele foi publicado primeiro em inglês e depois publicado em português. Então vocês veem, né, veio que o patrono da educação brasileira teve seu primeiro livro de mais destaque publicado nos Estados Unidos, né? Porque a gente aqui não tinha uma sociedade preparada para essa leitura. E eu acho que dialoga, infelizmente, isso dialoga, né, com o que o Iago falou e com ali na página 108, na metade do primeiro parágrafo ali. Que a frase que a Leite falou, né? Não pode haver dois sonhos e tal, de que, assim, de qual o entendimento assim, qual é o entendimento de educação que a gente tem enquanto professor e qual é o entendimento que as crianças têm do nosso entendimento. Vocês entenderam? Porque daqui a pouco eu posso dizer assim, eu Bernardo, acredito numa educação libertadora e eu tento colocar isso em prática. Mas será que as crianças percebem dessa forma? Será que as crianças percebem que eu estou tentando dar autonomia para elas? Né? Pode ser que não, mas é um exercício. Eu, por exemplo, quando eu peço para pessoal, fiquem aqui, que eu vou ali pegar uma coisa e já volto, e a hora que eu volto, eles não estão no lugar, eu digo, olha só, se eu peço para vocês ficarem aqui, vocês não ficam, eu não posso confiar em vocês. Eu, né, se algum dia tiver uma atividade acontecendo em outra turma, num lugar, e eu disser, pessoal, vamos passar por esse lado, eu quero ter a confiança de que vocês vão fazer isso que eu estou pedindo para vocês. Né? É uma troca, assim. Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que tem momentos que eles acham que eu sou a pessoa mais autoritária do mundo, sabe? Mas são trocas. Tem momentos em que eu posso tá um pouco mais, sendo um pouco mais, né, forte com eles, assim, porque olha só, gente, a gente fez combinados e não estão sendo cumpridos, né? É uma troca, assim, não tem como eu passar um dia inteiro com as crianças e ficar tudo assim, né, ser criança é ser isso. Não, gente, faz parte da vida, faz parte dessas trocas. Da mesma forma que eles têm ao longo do dia diversos sentimentos, eu também tenho enquanto professor. Eu acho que quanto mais a gente se vê como um outro ser que está aprendendo, que nem a criança, melhor vai ser para a gente também. Porque às vezes a gente fica tão mal depois de um dia que, né, a gente planejou a atividade excelente na nossa cabeça e daqui a pouco foi muito ruim do ponto de vista do professor e das crianças foi muito bom. O que eu tenho pensado cada vez mais é assim, eu tenho minha proposta, se ela durar 2 minutos com as crianças interagindo, né, prestando atenção ali, tá ótimo. Porque daqui a pouco o professor quer que crianças de 3 anos, de 4 anos, ou menores ainda, enfim, se atenham a uma coisa que ele está trazendo, né, durante, sei lá, meia hora. E pode ser que às vezes funcione, mas muitas vezes não vai funcionar. A questão é, quanto mais a gente estiver disposto a trocar com essas crianças e ver elas como outros seres humanos, né, como inteiros, assim, melhor vai ser. Retomando agora uma fala lá do Diálogos com Reggio Emília, a Carla Rinaldi estava falando assim que o Malaguzzi, quando ia encontrar outras crianças, outras escolas, enfim, outras pessoas, pensava assim, imaginar essa criança como um especialista
na infância, né? Porque será que a gente falaria, a gente dialogaria com a criança da mesma forma como a gente às vezes dialoga achando que é só uma criança? Ou, tipo, esse indivíduo, né, tem muito conhecimento. Então, a gente poder ver a criança que tem as suas limitações, lógico, mas tem muitas suas potencialidades também. E às vezes a gente tem que começar a ver as crianças nas suas potencialidades para poder imaginar ela como um ser de direitos, né, de, que tem direitos, que tem deveres, enfim. Quanto mais a gente conseguir ver as crianças como cidadão, melhor vai ser. E ao paralelo que eles trazem, a questão da classe trabalhadora como a classe que está produzindo riquezas, que tá fazendo o mundo acontecer, e não o contrário, né? Não é essa elite burguesa que tá fazendo o mundo avançar. É a classe trabalhadora que representa a maior parte do mundo. Agora, Bernardo, eu fui ali procurar um livro que eu sei que eu tenho, que foi organizado pelo Antônio, mas não tem a foto dele, tá? Nem na orelha aqui, só tem dizendo que é um filósofo e autor de várias obras, chileno e tal. Mas, né, dando seguimento, em seguida eles começam a falar sobre poder, né, que também foi um conceito que foi muito bem explorado na conversa dos dois, né, porque a gente também tem essa ideia de que o poder, né, o poder do governo do país, por exemplo, ele pertence ao Estado lá, única e somente, né? Sendo que, porque a gente não se dá conta do todo, né? Enquanto classe, enquanto trabalhadores, enquanto comunidade, enquanto escola. E aí eles, inclusive, trazem essa discussão. Começa na 108, mas ali no final da 111, no começo da 112, o Antônio fala, né? Sem dúvida, os intelectuais se equivocam ao sustentar que o poder encontra-se apenas no Estado e que, assim, tomar o poder equivaleria a tomar o poder do Estado. Entendo o Estado, tanto a administração e sua força coercitiva, como seus aparelhos ideológicos, como local onde distribui o poder. Por isso, professores, pedagogos e políticos detêm parte do poder, porque o recebem do Estado. Então, na verdade, e não só nós, e também outras, né, outros trabalhadores e tudo mais detêm o poder. Por isso que daí eles trazem esse conceito de que para se entender o poder e para ser detentor do poder é preciso reinventar também o conceito de poder, né? Implica uma reinvenção de luta, que é a discussão que eles trazem. E aí, na 113, eles falam, deixa eu ver quem é que falou, acho que foi o Paulo, ele fala o seguinte no penúltimo parágrafo: o poder começará nas lutas cotidianas, nas ações cotidianas do homem, da mulher, da criança, do professor, em cada uma das profissões ou diferentes ocupações. Mudarão as relações humanas que serão democráticas, contando com a participação de todos. Né? Por quê? Porque antes disso eles trouxeram uma discussão de que acho que o Paulo traz um exemplo de que ele ouviu alguns líderes sindicais conversando e tal, e que eles disseram, bom, que eles queriam não só, a gente tem agora o direito de fazer tal coisa, a gente quer conquistar esse direito com vocês, a gente quer construir essa caminhada, né? E aí o paralelo que eu trago da relação do poder é desse momento que a gente vive agora, especialmente na educação infantil, que a gente está agora começando a se dar conta de que o professor ele não precisa estar lá em cima no palquinho do saber, dizendo para as criancinhas façam isso, façam aquilo. Não que as crianças não precisem, elas precisam sim do professor, mas essa aquisição do conhecimento das crianças, ela também vai perpassar a prática do professor que está com elas. E é uma relação que tem que se dar horizontalmente, e não verticalmente. Né? Então, para a gente entender esse processo das pedagogias participativas que cada vez mais chegam dentro das nossas escolas, né, a abordagem Pickler, a abordagem Reggio, o próprio Paulo Freire, Vygotsky, enfim, né, agora esse outro que me fugiu um nome que eu quero falar, Steiner, né, com a pedagogia Waldorf, cada vez mais a gente chega
passa a receber essas influências, mas a gente não muda a concepção, que é um conceito que eles também vão trazer, né? O velho sempre está presente no novo, e isso dificulta o nosso processo de mudança também. Estou falando muito. Não, essa parte que tu falou, Leide, na questão do poder, né, que o poder ele não está no Estado, ele está nessas relações, e a gente, enquanto professor, a gente acaba sendo um agente, né, do Estado. Botei assim, a obrigatoriedade da escolarização coloca os professores como sujeito-chave na articulação Estado-sociedade, Estado-indivíduo, né? Então, pensar assim, a gente, enquanto professor, que carrega essa função social, a gente está encabido desse poder. A questão é, o que a gente vai fazer com esse poder? A gente vai colocar eles, exercer ele de uma forma, né, de cima para baixo, pressionando as crianças a fazer algo que a gente quer, ou, né, os alunos, qualquer que seja o nível deles, ou a gente vai estar, ok, eu tenho esse poder nas minhas mãos, eu vou distribuir esse poder para que a gente coletivamente possa construir algo. E eu acho legal pensar, né, porque assim, ó, eu botei assim, a sociedade é X, a gente sempre fala, a sociedade brasileira é machista, a sociedade é homofóbica, a sociedade é capacitiva, enfim, fala um monte de questões, né? E isso existe enquanto, digamos, um domo social que acaba tendo, pressionando todos, mas também existe porque a gente, dentro de cada uma das nossas relações, a gente estabelece essas relações, né? Se a sociedade como um todo é machista, é porque a gente, enquanto indivíduo, também acaba reproduzindo esse machismo, querendo ou não, né? Eu, enquanto homem, pode ser que eu exerça o machismo de forma X, Y, Z, a lei de daqui a pouco reproduz, enfim, sabe? São diferentes questões. A gente tem que estar atento justamente a isso. Como que a gente, nas nossas relações individuais e em grupo, a gente coloca isso. Porque existe, que nem eu falei, né, todo um aparato, por exemplo, de midiático, dizendo, qual é a família perfeita? A família perfeita é a do comercial de margarina. Mas a gente, dentro das nossas relações, a gente pode reafirmar esse padrão, dizendo que família é homem, mulher e criança, ponto. Ou não, família é aquele núcleo que cuida de ti, ponto, né? São diferentes relações que a gente pode ter, e a gente, enquanto professor, a gente pode exercer isso. E é o que as pessoas às vezes falam de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é só dizer assim, ó, enquanto sociedade a gente vai construindo os padrões do que é ser homem, o que é ser mulher. Isso não tem nada a ver com a biologia, né? A Lady está com cabelo longo, eu não tenho cabelo longo porque eu mal tenho cabelo. Mas, né, o padrão social que a gente estabeleceu de que mulheres têm cabelo longo, isso não tem nada a ver com biologia, né? Isso é uma questão social. Então, a gente entender que, enquanto professor, a gente tem esse poder. E é o que as pessoas querem tirar da gente. De que a gente pode, sim, né, mudar uma vida, mudar aos pouquinhos uma sociedade. Que é o que o Paulo Freire fala naquela frase dele, né? De que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. E essa é a questão que é. A hora que a gente tem esse poder na mão, a gente pode ir mudando a sociedade. E é o que essas pessoas não querem. Quem está no poder não quer que a gente vai mudar, porque senão a gente vai tirar a hegemonia, que mais pra frente eles colocam, né, de que a diversidade é ruim, porque trabalha esses padrões, né? E é louco pensar, porque quando começa a pensar cada vez mais fundo, problematizando, né, tu vai vendo assim de que toda a função de um casal heterossexual, um homem e uma mulher, funcionarem, daqui a pouco tem uma mulher que ganha pouco, um homem que ganha pouco. Individualmente eles não conseguiriam sobreviver, mas eles se juntam os dois e conseguem ganhar um pouquinho mais. Daí vira só uma reprodução de todo um sistema que é ruim, né? Enfim, eu também estou me passando do tema, mas eu acho legal o quanto né, o livro, por uma pedagogia da pergunta, faça com que a gente possa ter abstrações gerais, né? E eu acho que a lei fala ali de, né, tem Régio, tem o Waldorf, tem, enfim, diversas pedagogias, e daqui a pouco, se o professor só vê essas relações, tipo, ok, vou ler esse livro de Régio, vou fazer essa formação de Régio, que nem a Leite tem, por exemplo, agora eu estou formada para falar sobre Régio, tá, ok, mas quais são os princípios filosóficos, os porquês, né, relacionando com a pergunta, os por que se tem essa pedagogia que faz isso, né, porque Régio não é, trabalhar com Régio não é pegar mesa de luz e dar para as crianças, a mesa de luz é um resultado de todo um porquê filosófico, né, anterior. E eu acho que é importante para o professor se questionar e ter essa bagagem política, assim, né, de se questionar, porque
a gente vai ler sobre Régio dialoga com política, né? Política partidária. A gente estava terminando de ler o Diálogo dos Terras de Emília, a pedagogia de Régio foi, né, vindo da classe trabalhadora e de mulheres trabalhadoras, e feministas e comunistas, né? Então, sabe, se tu disser assim, eu adoro pedagogia de Régio, mas eu não quero falar sobre política, sabe, como são duas coisas que não se conversam entre si, é contraditório. Inclusive, esse é um post que eu penso em fazer lá na página, mas acho que ainda é muito polêmico, porque no momento que a gente disser que a abordagem Régio, ela tem origem no comunismo, no feminismo, nas políticas partidárias de esquerda e socialistas, vai ter um monte de escola que vai arregalar um olhão e sair correndo e não vai ser mais Régio. Mas, enfim, é importante entender a origem das coisas também. E, inclusive, Régio defende a ideia de uma educação totalmente pública e de qualidade, né? Mas, voltando aqui para a nossa revolução, eu acho que tem um outro, ainda falando de poder, na página 123, eles falam alguma coisa sobre, é o Antônio que traz a discussão, quando ele fala sobre, ele começa assim, quanto à pergunta que você formulava, Paulo, de como essa reinvenção do poder responde à repressão do poder central existente, eu diria que essa pergunta não possui uma resposta universal. Não existem receitas. Essa resposta tem de ser inventada no bojo da reinvenção do poder, da reinvenção da luta pelo poder. Né? E por que eu trago depois ali ele segue também, é bem importante. Deixa eu só aceitar aqui a Simone. E eu acho que essa questão da receita, eu grifei essa parte, e quando eu li ela, eu lembrei. Eu ainda estou falando ou eu caí? Porque o Bernardo está travado. Ah, tá. Não, é que o Bernardo travou, achei que eu tinha caído. Mas, enfim, essa questão da receita, eu acho que ela conversa muito com a gente, né? Porque muitas vezes a gente espera, quando a gente fala que a escola tem que passar por uma mudança, que a nossa prática tem que passar por uma mudança, que a gente tem que fazer registro, que a gente tem que fazer documentação pedagógica, a gente quer que alguém traga ali um arquivo pronto no Word que a gente possa ir mudando e aprender como é que faz a receitinha, passo a passo. Tanto que uma vez uma pessoa me perguntou como que a gente faz para fazer perguntas significativas para as crianças? Não existe, não vai ter isso em nenhum livro, né? A gente só recebe informações, eu acho que esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter dentro do nosso rigor, da nossa praxis, né? Não adianta eu dizer que agora eu faço documentação pedagógica porque eu faço fotos em sequência e conto uma história sobre aquelas fotos, se eu não compartilho essa documentação os meus colegas de trabalho, se as crianças não se enxergam enquanto protagonistas observando aquela documentação. Então, não é documentação, eu simplesmente peguei um conceito e não entendi a origem daquilo, eu peguei uma receita. Então, acho que nós, enquanto escola, enquanto uma pedagogia brasileira, a gente pegou muitas receitas de muitos lugares e a gente não conseguiu criar o nosso próprio produto final, né? Então, a gente acaba sendo uma escola plural, né, em pedagogias, inspirada em tudo quanto é coisa, mas especialista em coisa nenhuma. Então, acho que essa é uma reflexão bem constante que a gente tem que fazer também. E agora o Bernardo está aparecendo 2 vezes. Não, eu vou tentar, eu vou só fazer uma fala rapidinho que eu me lembrei agora e depois eu vou tentar conectar certinho aqui. Mas só ali, isso que tu fala, Lady, me lembrou, eu vou voltar um pouquinho, mas tem a ver com isso. Ali na página, eu vou me perder só porque eu ia falar agora, eu esqueci. Mas a gente está na 123, né? Assim, eu botei assim de que o partido ele não dita o norte, né? Ele acata o que a classe colocou. Eu acho interessante a gente pensar isso de que o partido político e a gente, quando professor, a gente está ali para satisfazer as necessidades do sujeito, sabe? De que a gente pode pensar assim, o paralelo que ele faz do intelectual,
e da classe trabalhadora, mas se a gente conseguir olhar as crianças enquanto classe trabalhadora, digamos, e ver que eles são capazes de entender esse mundo, é outra dinâmica que a gente vai ter, né? Eu vou parar de falar porque eu tô me vendo em dois lugares e eu tô me confundindo, mas eu já volto certinho. E assim, daí em seguida, na 124, eles começam a falar de um conceito, retomam um conceito, na verdade, que foi dito lá no começo, e que eu acho que ele é muito válido mesmo a gente trazer de volta para a discussão, que é o conceito do outro, né? O conceito da diferença. E aí, acho que é o Antônio, que fala na 125 o seguinte, no segundo parágrafo do livro, tá? O segredo do outro será a mediação que nos levará a descobrir o segredo de nós mesmos. Daí a importância do outro, daí a importância da diferença, de entrar no segredo do outro, de compreender o segredo do outro para compreender o nosso próprio segredo. Porque tem um momento, quando eles estão falando do exílio, né, que quanto mais eles se afastavam da sua origem, mais eles entendiam também a sua origem, a sua cultura, a sua identidade e o seu país, porque é vendo a diferença, né, que é o conceito da cotidianidade, vendo a diferença nos locais por onde eles passaram, eles se encontraram mais, né? Então não é se distanciar. No momento que a gente vai para fora, a ideia não é que a gente se distancie disso, mas sim que a gente passe a compreender melhor a nossa realidade. E isso tem a ver com o nosso fato de registrar, por exemplo, né? Eu sei que muitas vezes a gente não tem o hábito de registrar, mas se a gente começar a escrever como se fosse um diário para nós e reler aquilo, a gente passa a se compreender melhor também, né? A mesma coisa que quando alguém nos observa ou alguém grava um vídeo nosso, né? E a gente olha e causa um estranhamento, é porque é o olhar do outro, né? E aquele olhar do outro acaba nos desconcertando e nos fazendo entender também, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, o meu trabalho é assim, eu sou uma pessoa que faz tudo certo, não sei o quê, e aí a gente vai lá e vê um vídeo ou escuta um áudio nosso e vê que não. Porque quando a gente já tem uma ideia formada, fica mais difícil enxergar uma outra realidade. Então, essa coisa da diferença da construção com os pares, ela é muito importante, não só na escola, como em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? E Lê, dialogando com isso que tu fala, a questão da diferença, né, foge um pouquinho do assunto, mas ao mesmo tempo não. Ali, ó, voltando um pouquinho na 110, no final do segundo parágrafo da página, agora não sei se quem fala é o Paulo. Por outro lado, resulta do aprendizado que a classe trabalhadoras vem fazendo através da sua luta nas fábricas, nos sindicatos, nos bairros, nos movimentos sociais. Eu fiz um paralelo assim de que as lutas sociais que acontecem, elas são reflexo de construções que se tiveram através dessa classe que está reivindicando essa luta. Fiz um paralelo assim de que às vezes você tem atos, por exemplo, né, sobre qualquer demanda que seja, e as pessoas dizem, esse é um ato sem partido, não precisa levar a tua bandeira do teu partido, do teu grupo. Só que isso é tirar o direito de são pessoas que estão reivindicando diariamente esse direito, e no momento de manifestação elas não vão poder reivindicar, não vão poder expressar esse sentimento, sabe? E eu faço paralelo com a questão dos professores. Daqui a pouco tem escolas que querem que um professor que saiba como é que funciona a pedagogia de régio, né? Tenha lido, tenha curso, tenha experiência, enfim, sobre a questão de régio, sobre outras pedagogias participativas, mas não quer que esse professor seja ele em si participativo. Porque a hora que tu tem um professor que, digamos, tem uma bagagem mais teórica de pedagogia participativa, ele, enquanto sujeito, vai ser mais participativo, vai questionar, né? Não tem como isso ser um processo que acontece somente para as crianças. Eu, enquanto professor, vou incentivar que as crianças sejam questionadoras e eu, enquanto trabalhador, não vou exercer isso na minha vida. Não existe, né? São construções que vão se dar do âmago do professor, né? E a pedagogia que ele exercer vai ser uma extensão da vida dele, e não uma coisa separada, né? E
eu e a Lei, a gente trocou umas fotos hoje sobre a função de memes, assim, né, de classe trabalhadora e tal, blá, blá. É bem isso, a gente, enquanto professor, a gente faz parte de uma classe trabalhadora. E uma classe trabalhadora que o livro colocou, e eu concordo, ele tem um poder nas mãos, né, um poder que a gente pode se utilizar para fazer diversas coisas, né, para tentar organizar para que esse mundo seja um pouquinho mais justo, ou a gente pode o meu papel é esse, acabou, né? Não dialogar. E agora eu só não lembro em que parte eles falam, mas né, de que a gente pode tentar imaginar um mundo mais justo, ou também começar por um mundo menos injusto. Eu acho que já é um ponto de partida, né? Eles falam na questão de uma revolução e tal. Não tem uma revolução, a gente vai chegar lá, ponto. Não, a gente quer sair desse lugar que a gente está, que o ser humano não vale nada, que a gente explora ser humano, a gente, né, se afunda enquanto humanidade, porque a gente não consegue ver o outro como nosso igual, né? De que, ok, a gente não sabe exatamente para onde a gente vai, e isso tem que ser valorizado porque significa que a gente não está contente aqui. Que é que nem a criança. A criança até ela não pode saber, né, fazer uma pergunta muito elaborada, mas a hora que ela se questiona, significa que ela está organizando o pensamento dela para questionar aquela realidade. A hora que ela está caminhando e ela não pergunta como ela está caminhando, é porque ela entendeu, absorveu aquilo como sendo dela. Se ela vê um bicho pulando e se questiona, é porque ela está tentando processar esse mundo, né? E a hora que a gente para também, enquanto adulto, pensa, pô, por que eu trabalho tanto e sou explorado tanto? Por que o outro é explorado? Enfim, a gente se questiona sobre o nosso mundo, a gente quer tentar buscar um lugar diferente para ele, por mais que esse lugar seja difícil de pensar, porque a gente está tão anestesiado num tipo de prática, né? Mas é importante que ele possa existir esse lugar novo, assim. E tem uma coisa, eu vou pular e voltar, tá? Ainda na página 125 tem um momento que o Antônio fala no penúltimo parágrafo, né? Para propor uma praxis da transformação da realidade, uma teoria do poder, uma teoria da pedagogia que permita ou ajude o processo de transformação da realidade, considerando que o outro é cultura, uma cultura diversa. E aí, lá na 130, eles falam de novo, né? A sua pedagogia revolucionária, é bem no comecinho, teria que levar em consideração essas diferenças no sentido de buscar unidade na diversidade e não negar a diferença em nome da unidade falsa. E aí, para complementar essa parte da citação de pedagogia, na 132, o Antônio fala no final da página: nesse sentido, o desafio pedagógico e político das nações que possuem riqueza, diversidade cultural, está não só em criar uma nova política, uma nova concepção de poder, mas também em criar, como dizíamos, uma nova concepção da própria pedagogia, que é a discussão que eu trouxe agora há pouco, né, de que a gente olhar para a nossa realidade de Brasil, de cultura, de região, porque mesmo quando a gente vai falar de Brasil, eu acho que a gente não teria como ter uma pedagogia única, justamente pela nossa pluralidade, pela nossa diversidade cultural. Agora não consegui falar a palavra do plural aí. E com isso, a gente focando em tudo que a gente faz, em tudo que se produz, porque olha quantos autores a gente tem que produzem conteúdos relacionados à escola, à infância, né, à educação infantil, ao ensino fundamental, à etnomatemática, que muitas vezes a gente não escuta falar, mas é um conceito interessante também para a gente conhecer. E a gente não foca nessa nossa própria construção pedagógica. E eles estão falando aqui em toda a leitura que isso também é um ato revolucionário e político, né? É a gente olhar para a nossa escola, olhar para os profissionais que estão ali e, junto com eles, junto com a comunidade escolar, construir essa realidade, essa nova estrutura. E aí o que eu pulei, mas que eu acho que a gente não pode pular e já começar a falar disso, talvez não seja agora, mas só para trazer essa ideia. Cadê? Que é sobre a cultura, que daí eles trazem essas duas, eles vão começar a falar dessas duas concepções
de cultura, usando como exemplo as viagens que eles fizeram para a África e tudo mais, né? E aí eles falam, deixa eu só não me perder aqui, em cultura nacional e cultura popular, que era o que eu tentei lembrar lá no início. Mas, Leite, só pegando, estava falando logo antes da função das pedagogias brasileiras, que eu acho que é bem isso, desde do primeiro grupo de estudos que a gente fez no Valbá, a gente dizia, daqui a pouco, esse momento da pandemia é o espaço que a gente vai ter, enquanto Brasil, de construir uma pedagogia brasileira, mas acho que, na verdade, seria o que a gente falou, pedagogias brasileiras, né? Diversas, que não tem como usar o mesmo paradigma de educação lá no Sul, de lá no Nordeste, né? no Norte, enfim. Não estou dizendo que não pode ser, mas se a gente for se atentar à diversidade cultural que existe aqui, que existe lá, a gente não tem como, né, transpassar Ctrl+C, Ctrl+V e dizer que vai ser a mesma coisa. E eu acho que dialoga também com a função que a própria Carla Rinaldi falava sobre Régio, que a própria Régio, a própria pedagogia de Régio é uma representação de Régio, porque, né, não existe se o próprio norte da galera que a gente muitas vezes tem tá se questionando sobre o que ele está fazendo, a gente tem que olhar para lá como um norte, mas pensar, né, uma frase que assim, é pensar globalmente e agir localmente, uma coisa que seria basicamente isso, a gente poder pensar em quanto de cultura a gente consegue dialogar, né, dentro dos Brasis, assim, que a gente tem. E isso que tu fala de cultura, né, eu anotei também ali na página 128, no final dela. Na verdade, é impossível pensar essa questão da cultura, muito menos equacioná-la, de uma perspectiva de classe, sem referência ao poder de classe. Em função deste poder de classe que a cultura hegemônica, expressando a forma de estar, sendo da classe dominante, se entende em si mesmo como a única, a válida, a expressão real, enfim, da nação. É o que a gente vê, infelizmente, atualmente, né? De se querer colocar uma padronização, o que é certo, o que é errado, valorização do que aquilo que é diferente. E o pior é que atacam, né? Não é uma questão filosófica, ataca assim, querem destruir a família, ponto. Daí tu destrói qualquer outra argumentação, porque a pessoa indo lá contra, ela não vai querer argumentar contigo, porque ela está tomando como, nossa, tu tá querendo destruir a família, destruir o símbolo da nação, e não, tu só está querendo dizer, isso é um padrão de família, ele não é o único, né? A gente pode fazer paralelo com a questão do funk, né? É que dita que o funk é cultura, que não é cultura, por que ele não é valorizado, de onde que vem o funk, né? Tente ficar só dizendo o que é, o que não é, sem questionar, a gente vai estar reproduzindo algo que não faz sentido, né? E também ali na 126, no início ali, penso que desde a formação do Estado moderno, existe essa tendência de alcançar a unidade por meio da anulação da diversidade, ou seja, por meio do descobrimento do outro como elemento enriquecedor. Então, se a gente conseguir ver a diversidade como algo produtivo, que faz com que eu consiga perceber o outro ao mesmo tempo que eu perceba a mim, isso, qual é o problema, né? Eu acho que indo um pouco longe, né? Mas, enfim, a questão de diversidade sexual incomoda porque ele faz com que a pessoa que nunca pensou sobre a sua sexualidade tivesse que se questionar, tipo, por que eu sou hétero, né? Porque a hora que existe uma pessoa LGBT, ela é obrigada a se questionar, né? Daqui a pouco, a hora que tem uma mulher no mercado de trabalho que até então era só de homens, ele tem que questionar por que eu tô aqui. É porque eu quero, é porque eu tenho capacidade, ou é só porque eu sou homem? Porque muitas vezes é só isso, as pessoas não se colocam a se questionar. E é muito mais fácil tu querer bloquear o que é diferente do que tu acolher e tá ok, vou me questionar sobre isso e tá de boa com o que existe na minha vida, né? E eu acho até, Bernardo, que essa reflexão que tu traz, tu falou da questão da sexualidade, né? Mas eu, enquanto mulher, tem uma questão que sempre me incomoda, que é assim, um homem que se insere num mercado majoritariamente feminino,
ele tende a ser, né, amparado e auxiliado. Não, a gente quer que tenha mais homens aqui e tal. Agora, quando a mulher entra num ambiente majoritariamente masculino, a tendência é justamente, não, o que que tu é aqui? Tu não tem capacidade para isso. Então, ao mesmo tempo que a gente critica as mulheres, nós, enquanto mulheres, dizendo que as mulheres são competitivas e tal, elas são muito mais de abraçar essas causas e buscar, enquanto que os homens já querem excluir porque não aceitam a competitividade, né? A masculinidade frágil. Mas voltando para a discussão do livro, só para não perder, eu acho assim que agora fica difícil a gente dissociar essa questão da pedagogia, do outro e da cultura. Porque o Brasil é um exemplo de um país que tem uma cultura nacional, né? Por exemplo, quando outras pessoas pensam no Brasil, primeiro que eles acham que a gente fala espanhol. Segundo que eles acham que tudo que a gente escuta é samba, que a gente anda de biquíni na rua e que tem macacos nas nossas casas, né? Geralmente é essa a ideia que eles têm daqui. Mas a gente também tem uma cultura popular em cada estado, em cada região. Então, eu acho que quando a gente fala que não é possível ter uma pedagogia única, eu acho que a gente pode ter uma abordagem brasileira, mas com metodologias diferentes, de acordo com a região. A gente pode ter, sim, princípios embasadores, teorias que regulamente, que orientem a nossa prática, mas que ela vai ser pensada dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de uma geografia, porque muitas vezes dentro do próprio estado a gente tem uma diferença cultural. Vamos pegar como exemplo o estado que eu e o Bernardo moramos, que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem regiões do interior, que tem as cidades que são alemãs, outras são italianas, outras que têm influência de franceses e tal, e é tudo isso dentro de um estado que está dentro de um país, né? Então, não, a gente não pode falar, e aí eles trazem essa discussão da cultura, né? Quem que definiu qual cultura é a culta, né? E o que não é? Da onde que saiu isso, né? É uma imposição. E é por isso que a gente tem tanto preconceito cultural, porque a gente acha que é isso aqui que é o válido, isso aqui que é o importante. E aí eu vou retomar aquele exemplo que eu acho que foi nesse grupo já que eu trouxe, do livro Registros na Educação Infantil, da professora Steto, organizou o livro, né? Ela traz um exemplo das professoras que descobriram, numa turma de educação infantil, que o gênero musical que as crianças mais escutavam, agora eu me esqueci, mas eram três, era funk, gospel e sertanejo. E elas queriam trazer um conceito de música erudita. E tudo bem trazer esse conceito, porque não é porque a Leidiane só escuta MPB que ela só vai escutar MPB. Não, se me apresentar um outro gênero, eu vou conhecer e posso gostar ou não, mas eu tenho esse direito de conhecer. Então, eu acho que quando a gente fala de Brasil e a gente olha para, por exemplo, ensino religioso, né, sociologia, a gente tem a obrigação de apresentar outras vivências para as crianças, né? Muitas vezes, a minha vivência a nível de ensino fundamental, quando eu era aluna do fundamental, de ensino religioso, era o ensino do catolicismo, né? Tinha a professora que rezava o Pai Nosso, não sei o quê, mas isso não é ensino religioso. Olha o tamanho que é o Brasil, olha quantas influências religiosas tem no Brasil. Então, eu estou anulando uma cultura porque quando a gente fala que é laico, não quer dizer que a gente não vai falar de religião, a gente vai falar, mas a gente vai falar de todas. Ou a gente fala de todas ou a gente não fala, então, né? Eu acho que essa também é uma coisa importante para a gente pensar. E eu não sei agora, estou tentando achar o ponto em que eles falam sobre religião, e que, ó, agora só porque, né, a gente falou, eu não vou conseguir achar exatamente, mas fala assim, olha acho que foi na ditadura, né? Aqui, ditadura e religião, na 115, no último parágrafo ali. Saliente-se também que, enquanto a ditadura brasileira silenciava o país, no seio da Igreja Católica Brasileira, grupos populares cada vez em maior quantidade se reuniam com párocos, freiras e, no momento mais avançado, com bispos de linha profética para discutir o evangélico. Daí, o que eles estão trazendo é isso, de que a religião acabou, né, em alguns pontos, trazendo a questão do trabalhador,
eu anotei exatamente sobre isso, que, né, mais à frente ele coloca assim, no momento em que, na 116, no momento em que grupos populares assumem o papel de sujeito da leitura dos evangelhos, já não são apenas lidos para eles, a sua leitura se faz necessariamente na ótica dos oprimidos, não dos opressores. E eu botei assim, ó, sobre os olhos de quem a Bíblia é lida. Que eu sou ateu, mas eu fico pensando assim, de que tem padres, agora eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Leandro, Leonardo, enfim, padre que fala toda uma questão sociológica de Jesus e tal, que eu acho legal, não por causa da religião, mas porque lê de um viés crítico à questão da religião e vê, olha só, Jesus era uma pessoa, se existiu, estava lá junto com os oprimidos, estava lá batalhando pela classe trabalhadora e não pela classe do burguês. Eu não tenho exatamente isso, ele fala ali logo abaixo, muitos sacerdotes e freiras, a compreensão e a prática profética, fala sobre a questão de ver o Jesus como um mito, como um salvador, como algo externo, né? E outros veem assim, reforça em outros a sua opção já clara pelos pobres. E o outro, Jesus era um libertador da classe trabalhadora e de oprimido. Eu acho bem legal como o mesmo texto pode ser lido de diversas formas, né? Uma é colocar assim, ó, Jesus é o Salvador, a gente tem que trabalhar e morrer porque a vida eterna é aquilo lá, e o outro não, Jesus era uma pessoa que estava lutando pela classe trabalhadora. Vamos ver aquele padre, que eu não vou lembrar o nome agora, que tá, né, durante a pandemia está ajudando várias pessoas vivendo em situação de rua, pessoas travestis, transexuais que estão na rua, e as pessoas que estão dizendo lá que são da igreja estão indo contra esse padre que está ajudando as pessoas. Então, qual é o sentido dessa religião que está por excluir as pessoas, por só se tu tiver um relacionamento heterossexual, for branco e se casar virgem, tu vai ir para o céu, né? Que concepção de mundo, de sociedade é essa? De que, né? E quanto mais a gente se questiona sobre isso, a gente vê que não faz sentido nenhum, né? É todo um aparato social que está por manter todo mundo numa linha de trabalho, de exploração e se contentar com isso como se fosse a única alternativa de vida, né? Só para te situar, o padre que tu tá falando é o Júlio Lancelotti, acho uma coisa assim. Mas acho assim, inclusive tem pessoas que dizem que se Jesus de fato existiu e se voltasse, ele seria crucificado de novo, né? Porque Jesus é a personificação de tudo que o Brasil odeia hoje, né? Socialista, feminista, paz e amor, solteiro, né? Então, ele pagaria por tudo de novo. Mas, voltando ao livro, eu acho que também tem uma coisa que a gente não pode deixar passar, e acabou que ela foi bem rápida, que é na página 132, quando eles trazem o conceito de linguagem e de valorização da cultura oral, né? Eu acho que isso é bem importante, principalmente partindo do ponto que eu acho que a maioria de nós que estão no grupo são educadores da educação infantil, né? De valorizar essa diversidade de linguagens que as crianças utilizam e que nós utilizamos e por vezes não nos damos conta. Até porque a gente tem que pensar e entender o que é esse conceito de linguagem, né? Porque a linguagem não é só isso que a gente está fazendo agora, falar, né? A linguagem, ela é corporal, ela é artística, ela pode se dar através da música, das artes plásticas, do manuseio da argila. Então, a criança, ela faz uso da linguagem de uma maneira muito mais plural do que nós. Mas não porque a gente não tenha essa capacidade, mas é porque a gente passou a dar valor e a enxergar como válida só a linguagem oral e a linguagem escrita, né? Então, a gente tem uma cultura de que o professor que é bom é o professor que consegue fazer aqueles registros lá, o relatório de fim de ano de 10 páginas de cada criança. Mas ele está falando o que é de fato importante, né? Quando eu vou ler aquele relatório, eu estou enxergando a criança que o professor está descrevendo, ou é só uso da linguagem escrita para convencer os outros, né?
porque por vezes uma coisa tão extensa as pessoas nem leem, né? Então, como que a gente vai... Isso é um cuidado, parece bobo, mas isso é um cuidado que eu e o Bernardo a gente tem na página. A gente pensa assim, bom, se a gente fizer um vídeo aqui de 4 minutos, alguém vai ver? Porque cada vez mais as pessoas, a linguagem atual, ela é muito rápida, é um consumo acelerado de informação, né? É uma linguagem hiperestimulada. E as crianças estão nesse contexto, né? Então a gente tem que cada vez mais conseguir levar uma coisa que tenha qualidade, que tenha compromisso ético e que ao mesmo tempo seja de fácil absorção. Então, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas isso é até uma coisa que o Paulo fala de um grupo que tem no Face, que é de professores de educação infantil, e é um grupo enorme. E lá tem muita gente compartilhando, dizendo a sua fala, né? E ao mesmo tempo pedindo conteúdos. Só que não importa a qualidade do conteúdo, então acho que a gente também tem que pensar nisso. E isso tem a ver com a nossa prática. Quando a gente oferta alguma coisa para as crianças, né? Ontem a gente estava conversando como exemplo o Dia da Árvore, né? Que benefício tem? Vamos supor que eu trabalho numa escola que está cheia de árvore e tudo mais, mas aí dentro da sala eu entrego uma folha branca, alguns retalhos de papel marrom e alguns retalhos de papel verde e digo, vamos agora colar os papéis e fazer uma árvore. Aí eu estou dizendo que toda árvore tem tronco marrom e a copa verde. E como que eu poderia trabalhar? Primeiro, eu preciso trabalhar o Dia da Árvore na escola? E se sim, como eu vou trabalhar isso de uma maneira significativa, de verdade, né? E aí a gente até conversou que a gente tem dificuldade de entender também a diferença dos conceitos de protagonismo, de autonomia e de independência. Então, olha quantas coisas a gente tem que dar conta para entender só um pouquinho daquilo que a gente está se propondo a fazer enquanto educadores que olham para a educação, porque, na verdade, isso, por mais que a gente esteja cansado hoje, quarta-feira, quase 10 horas da noite, nós estamos cansados, porque todos nós trabalhamos a semana inteira e o dia todo e tudo mais. Porque mesmo quando a gente não está na escola, a gente está trabalhando. E aí a gente se propõe a ler e a estudar e a conversar, isso cansa, mas ao mesmo tempo isso significa que nós não estamos cansados da nossa prática, que a gente ainda não desistiu, porque a gente continua investindo mesmo quando o nosso corpo já cansou, né? Então isso também é uma coisa para se valorizar e muito, porque é uma minoria. Eu estou dentro da minha bolha, né? Eu não, em mim não chega fake news, por exemplo. Eu vejo as fake news nas páginas que dizem é mentira tal coisa. Eu fico, mas gente, como que alguém acreditou nisso? Né? Mas, então eu convivo com pessoas que também não cansaram, mas eu sei que a realidade é de que está todo mundo cansado, inclusive de olhar para a sua prática. Mas, Ed, eu vou pegar esse último ponto que tu falou e depois eu vou retomar sobre a questão da linguagem que eles falam ali na 132. Mas hoje, ontem pela manhã, à noite, foi ontem à noite, eu postei uma coisa sobre a função da Dilma quando ela estava chegando na ONU para dar o discurso dela e dizendo que ela era a primeira mulher e tal, né? E, enfim, outra abordagem. E daí eu postei isso, só postei isso, nem comentei, só, né? Eu coloquei no Stories no meu Instagram e hoje de manhã um ex-colega meu da Educação Física pegou e disse, né, a Dilma e o Bolsonaro são a mesma coisa. E eu, gente, eu disse que não ia dialogar com ele, mas acabei dialogando depois. Mas eu fico pensando assim, gente, se essa pessoa, com quase 3 anos de governo Bolsonaro, ele ainda acha que ele é viável, o que eu tenho que fazer para essa pessoa, né, sair desse entendimento? É meio triste, né? E às vezes é isso. A gente está imerso numa bolha de que todo mundo é contra, e a hora que a gente vê que tem alguém que é a favor, por que essa pessoa não está lendo o mundo da mesma forma que eu? E eu não queria que ele, né, Ctrl+C, Ctrl+V, lesse exatamente da mesma. Mas será que ele não está vendo, não está dando importância aos mesmos fatos que eu estou dando, né? De que a hora que o Bolsonaro fala sobre a STF, ele está dizendo da democracia, desse nosso direito de concordar, discordar, para a gente poder falar com as crianças como iguais e não só superior, né? Enfim, é toda uma questão ideológica que está envolvida e tem a ver com a escola. Por isso que eu acho que esse livro
eu estou gostando muito de ler e ao mesmo tempo eu entendo que muita gente vai odiar ler ele porque vai, tipo, gente, eu quero ler sobre pedagogia da pergunta. E daí, daqui a pouco é uma pessoa que vai fazer aquilo que a gente falou. Tipo, ok, vou ler o livro Pedagogia da Pergunta porque eu quero fazer perguntas essenciais, né? Boas, perguntas, né, importantes, enfim. Mas não, fazer perguntas que façam sentido, tu precisa de toda uma compreensão, né? Não é uma coisa assim. Mas só que eu ia falar ali da função da linguagem, né? Eles colocam ali na 132 a alfabetização, letramento de diversas linguagens. E é legal a gente poder pensar sobre isso, né? Eu lembro a primeira vez quando eu vi alfabetização, letramento matemático, eu achei engraçado, tipo, letramento, a gente, né, entende como letra, mas é isso, poder ler o mundo através das palavras, mas a linguagem matemática também faz sentido, faz parte disso, né? E a linguagem corporal também. A criança, ela se comunica muito com a gente através do corpo dela, e o contrário também. A Lady já me falou na questão da abordagem Pickler, que tem toda uma questão da postura do adulto, como o adulto se comporta com a criança. Eu nunca li, quero ler sobre isso, mas eu já percebi, assim, de que justamente, só às vezes, daqui a pouco tá com as mãos para trás, já se coloca uma pessoa que não tá, né, a nossa própria mão, assim, eu tô falando, imagina eu tô falando com uma criança e ficar dialogando com a minha mão, né, é uma mão que tá indo perto do olho dela, e isso tudo dialoga, daqui a pouco, de formas que a gente não tá atento, né. O próprio Zoom aqui, eu tô vendo a Lady está me vendo somente, né? Né? A gente entende porque, né? Existem vários motivos. Mas justamente, às vezes a gente está falando e a gente vê uma pessoa assim, concordo, não concordo, a gente consegue, né, ir ajustando o discurso para poder falar. E se a gente não tem nenhum feedback, fica discursando ao vento, né? Que é uma realidade que a gente teve que dialogar agora, em aulas online, em encontros online. Imaginem, se é uma realidade difícil com adultos, vocês imaginam com crianças, né? Então, todo mundo teve que aprender nesse meio tempo. Tem gente que ainda está com encontros online, tem gente que está voltando, mas enfim, são realidades que a gente tem que ir aprendendo. E que nem a gente falou, essas crianças elas têm diversas linguagens, né? Tem mais de 100. Há o livro lá do Malaguzzi. Mas quantas delas a gente está disposto a ler, disposto a registrar, está disposto, né, a ter esse cuidado cotidiano de olhar para elas e valorizar? Porque se não for na escola de educação infantil que isso acontecer, onde vai ser? Não vai ser em casa que o pai e a mãe, né, ou os responsáveis por essa criança estão cansados também do trabalho. É na escola de educação infantil que a gente vai ter esse espaço de valorizar o que as crianças produzem, e a gente tem que estar atento e com vontade para poder valorizar isso, né? Porque as crianças estão lá dialogando de diversas formas. A questão é com quantas dessas formas a gente consegue dialogar de volta com elas, né? E aí eu acho que tem uma outra parte que casa bastante com essa tua reflexão, Bernardo, que é na página 136. Eles continuam essa discussão sobre a pedagogia, no caso, né? E aí, deixa eu ver quem foi que falou, porque é um trecho bem grande, mas eu acho que foi o Antônio. Não, foi o Paulo. Bom, não importa, mas eu vou ler o trecho da página 136, é o que seria o terceiro parágrafo. A questão que se coloca na recriação da educação, na etapa da transição revolucionária, não é só a de apresentar aos educandos os conteúdos programáticos de uma forma competente, mas competente também refazer esses conteúdos com a participação das classes populares, superando-se igualmente o autoritarismo no ato de entregar os conteúdos ao educando. E aí, acho que é aqui que a gente acaba errando muito, né? A gente quer fazer uma prática participativa, democrática, e agora vai. Mas a gente não conversa com ninguém, a gente chega e impõe aquilo, né? E eu falo isso, inclusive, agora, enquanto coordenadora que eu tenho um cuidado e uma dificuldade de fazer isso. Porque ao mesmo tempo que eu quero que a escola, de fato, vá para esse olhar respeitoso com as crianças e de enxergar elas enquanto protagonistas, eu não posso chegar a impor isso para algumas que estão na escola há mais de 20 anos, né? Porque daí eu vou ter uma postura autoritária. Então, como que eu vou construir com essa equipe e essa equipe com as crianças um caminho que de fato seja potente? Porque daí sim vai fazer sentido ter uma educação revolucionária.
porque senão é eu sozinha querendo revolucionar lá, agora a gente aqui é régio. Mas e como? Né? Como que se construiu isso? Se foi só eu que disse, não foi uma construção, foi um ato autoritário. E eu acho que a gente paga muito isso na nossa sociedade, né? Infelizmente, as pessoas chegam e ditam as coisas e a gente vai todo mundo atrás, né? Esse efeito de manada, né? De estouro de boiada. Então, acho que essa provocação que eles trazem para nós aqui, de olhar para essa transição e de refletir sobre como ela vai acontecer, é um ato que eu acho que é um dos mais difíceis, né? Porque a gente até se propõe a conhecer, a estudar e a praticar, mas a transição do velho para o novo, ela é uma coisa dificílima, porque o velho sempre está ali, né? Às vezes tu vai lá fazer uma coisa, mas aqui não é assim. Aqui a gente sempre fez desse jeito, e sempre deu certo, né? Também tem essa justificativa, a gente fez assim e funciona. Esse jeito que tu tá querendo, não sei, é novo, é diferente, eu não sei se vai dar certo. Então, é a mesma coisa quando a gente está começando, né? Eu sempre dou esse exemplo, quando a gente visita as escolas para fazer observação, daí tem aqueles professores lá que dizem assim, não, aproveita e corre agora, nem vem, vai fazer outra coisa, tu é jovem, né? Então, como que a gente lê esse universo da educação e apresenta também para os novos educandos que chegam na escola? E isso que tu traz, Leide, essa função, né, o velho tá sempre lá dizendo, eu acho que é justamente isso, de que se a gente não se questiona, a gente só reproduz a educação que a gente teve e a educação que a gente acha. E dentro dos grupos do Baobá, a gente sempre diz assim que a importância da dúvida, de que nunca os encontros acabam e a gente diz, ok, né, sanamos todas as dúvidas e era isso. Não, às vezes justamente a gente acaba o encontro com um monte de questionamento, mas são questionamentos que mal ou bem podem fazer com que a gente possa refletir sobre a nossa prática, né? E são pequenas coisas, assim, tipo, hora de vestir a criança, botar um casaco nela. Tu pode só fazer uma coisa, vem aqui, fulaninho, põe o casaco, acabou, ponto. Ou tipo, fulaninho, né, segura a manga, tá, fica aqui agora, pega o outro lado. Enfim, são pequenos atos que a gente pode fazer para tentar quebrar essa educação que infelizmente a gente teve. Eu acho que todo mundo teve uma educação muito mais diretiva do que relacional. Mas a questão é, a gente, enquanto professor de educação infantil, a gente não pode só reproduzir, a gente tem que tentar refletir sobre a nossa prática, né? E só duas coisas agora, a questão da linguagem ali, que ao mesmo tempo que a gente valoriza a questão da linguagem oral, se pensar assim, o quanto a gente consegue fazer isso hoje em dia. Por exemplo, a gente está aqui conversando há mais de uma hora e pouca, e a gente está produzindo muito conteúdo, né? A gente está falando muita coisa, muitos saberes que estão na nossa fala. Dá fazendo um paralelo com a questão do livro, que o livro é todo conversado, né? E olha só o quanto de conhecimento que esses dois têm, né, na conversa, e a gente também tem hora que a gente consegue dialogar. Por isso que vira e mexe a gente tenta colocar vídeos nossos, né, meu, da Leide ou de outras pessoas no grupo, né, de trechos que elas falaram, que a gente pensa, olha só, tu pode ser um pensador da educação da infância também. E tem muita coisa que acontece, né, nesses momentos de troca, assim. E outra coisa que eu só queria botar, é ali, ó, na 109, quando o Paulo coloca, assim, né, a participação, né, enfim, enquanto falavas essas coisas, Cal me lembrava. O Paulo está falando para o Antônio, né? Porque é exatamente isso, esse processo de troca acontece muito aqui. Às vezes a Leide está falando uma coisa, tipo, eu nem pensei sobre isso, mas a partir da fala da Leide, dialogando com o livro, eu penso numa terceira coisa, né? A importância desses grupos de estudo, justamente por causa disso. Esse livro aqui eu estou achando ele muito bom, mas daqui a pouco se eu ficasse comigo só esses questionamentos, eu ia me perder. Uma hora que a gente consegue trocar, né, desse mesmo livro, eu destaquei um ponto, a Lei destacou o mesmo ponto, mas a gente leu pontos, né, abordagens diferentes. E olha a importância disso, que mostra que a hora que a gente está disposto a pensar sobre a nossa prática, pensar sobre a educação e refletir sobre ela, a gente consegue produzir muita coisa. A questão é a gente, né, retomar essa autoria. A gente já conversou no grupo do Deixando Marcas, né, que a gente, enquanto
ser humano, a gente vai perdendo essa autoria, porque a gente vai dizendo que a gente vai aprendendo que o texto certo é o texto dentro da ABNT, é o texto formatação, né, Times Roman 12, 1,5, e era isso. Não, mas quem disse isso? Essa é a única forma de registrar. Posso registrar em vídeo, em foto, em desenho, né? Retomar essa autoria, porque são coisas que a hora que a gente consegue retomar, a gente consegue reproduzir e produzir conhecimento, né? E a gente tem muito a dizer. A questão é a gente ter essa coragem de, né, botar a cara no sol, assim, de que a gente consegue fazer quando a gente quer. E aí eu quero aproveitar que o Bernardo trouxe esse gancho da autoria, que na verdade, quando a gente propõe aqui, vamos, quando eu e o Bernardo, porque pensa em vocês, tá? Eu e o Bernardo, na verdade, a gente não se vê há muito tempo, né? E cada um de nós tem a sua rotina de trabalho, mas a gente pensa, não, vamos criar um espaço, que é o grupo, para que as pessoas sejam autores das suas falas, né? Protagonistas do seu pensamento, porque na maioria das vezes, nós, enquanto educadores, a gente não tem espaço para falar e nem para ser ouvido, né? A gente até brinca que quando vai se falar de educação, às vezes ele chama a psicóloga, uma enfermeira, até um economista para falar da escola, mas não está lá um professor. E ainda, às vezes, quando coloca o professor, é um professor que vai lá e diz: eu estou aqui porque eu tenho vocação e porque eu amo. Tudo bem ter vocação e amar, mas não basta. Não dá para romantizar isso também, né? Eu estou aqui porque eu acredito na mudança, porque eu quero, porque eu exijo isso, eu exijo aquilo. Então, os grupos de estudos são também um espaço de autoria. É um lugar de vocês dizerem as suas palavras. Porque não tem certo e errado. A interpretação é livre, né? E aí eu quero trazer uma citação do livro, se eu não perdi, que foi o Antônio que falou na 142. Ele fala, é o segundo parágrafo da página. Retornamos à posição de que a sociedade deve ser uma sociedade de diálogo, de participação total, uma sociedade em que cada um tem uma parcela do poder e a soma de parcelas do poder constitua o poder como tal. Então, depois dessa fala toda, eu não teria mais nada para colocar, né? Não que, claro que teria, mas eu tenho também o meu esgotamento intelectual já está chegando agora, nesse horário. Mas fica livre também para contribuições de vocês. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar, porque eu também achei essa frase bem boa. E eu acho que a gente pode ir finalizando, né? Uma coisa, né? Se vocês tiverem ainda, de que o próximo encontro a gente faria no sábado, então amanhã. Porém, não vai ser possível porque eu, Bernardo, vou estar de mudança. Então, a gente está vendo, né? Eu e a Leide conversando de quem sabe fazer o nosso próximo encontro, que seria no sábado, dia 25, fazer na quarta-feira, dia 29, que seria a quarta-feira que vem. A gente vai mandar ali no grupo e tal, porque eu acho que ia ser bom porque a gente ia ter mais tempo para ler, né, mais tranquilamente e poder concluir o livro. E daí finalizaria, né, o mês com esse livro. Não sei o que vocês acham, né? A gente vai mandar ali no grupo para que a gente possa planejar certinho. Até porque faltam quase 100 páginas. Então, acho que seria até válido, mas a gente coloca lá no grupo e tem sempre esse espaço também para dizer que acha bom ou que não acha, né? Porque seria na próxima quarta e não no próximo sábado. Então, pessoal, como a gente sempre diz, não se esgota aqui nesse momento a discussão. E o Bernardo falou que não tinha o Paulo Freire, mas tem atrás, Bernardo. Não tem na frente, mas tem atrás. E a gente continua conversando e em seguida a gente coloca essa questão lá de mudar a data do encerramento. Então, boa noite, fiquem bem e fiquem com muitas perguntas também. Boa noite, pessoal.